tive a perda do meu pai recentemente, aí foi finalzinho de 2019, e eu observei a questão da minha mãe, da minha irmã e a minha, como cada uma teve seu luto, né? Da minha, é engraçado porque eu sempre pensava assim, né? Que quando meus pais morressem, quem fosse na frente, que eu ia ter que ser um cara ali de meio termo, né? Para conduzir as coisas. E assim, eu fui ter, na verdade, assim, um luto do meu pai, cara, acho que depois de um luto, como que eu falo, tipo assim, me dá a oportunidade de dar uma chorada forte. Não que eu não chorasse, assim, alguns dias, mas é que eu tinha tanta coisa para resolver. Então, assim, eu falei, deixa eu focar, eu vou ocultar um pouco meus sentimentos aqui para fazer o que deve ser feito, para depois... Aí teve um dia que eu cheguei em casa assim, eu falei, tudo está resolvido. E aí eu entrei no meu luto. Só que, por exemplo, tipo assim, meu pai morreu numa quarta-feira. E, sei lá, acho que 2 semanas depois eu tava no Rock in Rio, curti, tipo assim, 3 shows do Rock in Rio e de boa. Eu comecei a entender com a minha mãe e falei, pô, mas deixa eu te falar um negócio. Eu vou ter que ser um pouco prático. Porque, tipo assim, quem morreu não foi eu, foi meu pai. A vida continua. E eu tenho ingresso comprado e eu não quero ficar em casa pensando no meu pai. Então, o que a senhora acha de eu ir pro Rock in Rio? Aí minha mãe, não, cara, vai lá, de boa e tal. Eu fui, cara, e fui pro Rock in Rio e tal. De repente, muita gente deve ter pensado, nossa, que insensível, o pai desse cara morreu tem pouco tempo, né? Só que, na verdade, a minha mente ela foi preenchida com atividades que eu tinha que fazer, de resolução de coisas, né? Toda uma questão burocrática que, infelizmente, nem todo mundo deixa as coisas preparadas quando morre, né? Foi importante para você? Foi a forma com que você conseguiu lidar? É errado? Quem sou eu para falar que era errado ou não, né? Foi a forma que você conseguiu dar conta, né? A mente, às vezes, ela precisa de alguns esquemas para que a gente consiga se manter são. Então, esse processo poderia ser considerado um processo de negação? Talvez sim, você não conseguiu ali inicialmente, tá super emocionado, mas como você falou, tinha que resolver tanta coisa que foi importante esse processo meio de racionalização no começo. Isso. Aí tu acha que será que tem alguma coisa a ver com quem tem um pouco da inteligência emocional mais trabalhada em entender o momento de ser racional e entender o momento de você... Também, ninguém é uma pedra de gelo, mas você entender que, tipo assim, agora é a hora que eu vou ter que, meu irmão, deixar o meu emocional mesmo acontecer. Porque, assim, às vezes que eu lembro que eu chorava, era geralmente à noite, era pra meio que dar uma descarregada mesmo. Tanto que no dia que meu pai faleceu, eu tava bem já agitando as coisas, e um tio meu chegou, falei, tio, eu preciso te dar um abraço só pra eu soltar um pouco a pressão aqui. Quando eu abracei meu tio e chorei pra caramba, aí me deu umas afogadas e depois, beleza, agora eu vou ver negócio de funerária. Então, assim, eu fui meio que trabalhando esse luto com pílulas. Tu gerenciou o teu luto, né, cara? Eu gerenciei Deu uma gerenciada. De algumas formas. Os dias que eram um pouco mais complicados para mim sempre eram os domingos. Meu pai era aquele cara bem família, ia pra feira, era um cara que cozinhava aos domingos também. Então, assim, era meio... Parece que, tipo assim, o cara ainda tá vivo ainda, sabe? O cara ainda vai surgir de qualquer hora na porta. Então, domingo era um pouco difícil que era onde eu racionalizava bem que, tipo assim, eu nunca mais vou ver esse cara, né? Nesse plano aqui, eu não vou ver mais esse cara, a não ser por foto ou vídeos. E aí, depois eu fui, só mesmo depois que caramba, e aí eu fiquei mesmo naquela badzinha, assim, uma semana, e a forma que eu tive, a minha irmã, ela também foi um pouco mais na questão emotiva, né? As mulheres são mais emotivas também, mas enfim, né? Realmente, então cada um tem a sua forma de lidar, né? Não tem que a pessoa é insensível ou que a pessoa é muito chorona. Cada um de sua forma, cada um tem o seu tempo também, né? Também não tem um medidor de tempo, né? Isso me faz pensar várias coisas, assim, por exemplo, quando algumas famílias, né, perdem, por exemplo, algum ente querido num processo de guerra e não encontram o corpo, é muito complicado essa família saber realmente conseguir elaborar esse luto se não teve o processo ali de velar, sabe? Então, quando você falou dessa ideia do retorno, isso é muito comum e acontece em diversas idades, inclusive, assim, da esperança de que será que vai voltar? Principalmente nos casos daí que a família não consegue ter acesso ao corpo. Vi recentemente uma grande amiga perdeu a avó e
E foi algo muito inesperado, apesar de já tinha 80 e poucos anos, foi internada por conta do Covid, não tinha mais Covid, ia ter alta no dia seguinte, teve infarto. E aí foi cremada. E há umas 2 semanas eu estava conversando com a filha dessa senhora que faleceu, e ela falou assim, eu vou falar, eu não sabia, mas o fato dela não ter sido enterrada foi algo que fez com que fosse muito mais tranquilo. Porque, e é aquilo, se você não acha o corpo, como você falou da guerra, tem a sensação que vai voltar. Como não está colocando debaixo da terra, você já não tem aquela sensação que, sei lá, pode acordar e não ter ninguém. Não, você sabe, teve um final e parece dar uma sensação que é mais em paz. Pelo menos foi o que me relatou. Eu falei, cara, que coisa bizarra, cara. Porque são coisas que, teoricamente, são... Para mim, que estava de fora, desculpa, mas não fazia muita diferença, entendeu? Mas a pessoa que tu vive, nunca passou cara... por isso? Quinho, tu nunca passou por isso? Meu avô cara, eu lembro quando a minha avó morreu. Não, mas quando a minha avó morreu, em 2003, nossa. Eu lembro que quando chovia, eu ficava pensando que minha avó estava no cemitério, sabe? Tipo assim, um dia de chuva, eu ficava assim, caraca, cara, minha avó tá lá no cemitério, debaixo da terra, e tá chovendo. Pedro. Sabe, por mais... Sério? Irmão, tu tem... Sério? Não, Luiz e Ara, eu ficava vocês triste, sabem cara. Que vocês estão perdendo dinheiro, né? Vocês não estão cobrando por isso daqui. E tá sendo uma grande sessão de terapia, né, cara? Só depois passa o Pix. Em primeira mão, hein?